Estando presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para a sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 44ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 43, referente à sessão realizada em 29 de novembro de 2016. Aprovada. Ausente o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Durval Amaral o processo 617915/14 de Marumbi. Pedir inclusão em mesa do processo 92873316 é uma certidão liberatória. Obrigado. Feitas as anotações, com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferi o sobrestamento do protocolo 37822515, ato de inativação, na COFAP, haja vista instauração de pré-julgado quanto à forma de inclusão do 13º salário no cálculo da média dos proventos. E ainda para devolver ao conselheiro Artagão de Matos Leão os processos 963-47714 e 988-26015. Anotadas as comunicações, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Nos termos do artigo 427 do Regimento Interno, comunico que deferi o sobrestamento do seguinte processo: ato de inativação 43.1553/16, na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Também aproveito para devolver o processo 81.6303/15, da relatoria de Vossa Excelência, doutor Ivens, e solicitar ainda a inclusão em mesa dos processos 93.4300/16 e 85.0815/16, que tratam de certidões liberatórias dos municípios de Conselheiro, Mairinque e de Guaíra. Feitas as anotações das comunicações e solicitações de Vossa Excelência, eu também devolvo a Vossa Excelência, conselheiro Durval, o processo de tomada de conta extraordinária de Jaguariaíva, 61.3481/16. E também comunico sobre estamentos, 2 na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, são os atos de inativação 107, 94.10.14, 55.43.70.16 e, na Coordenadoria de Fiscalização Estadual, os processos de admissão de pessoal 72.90.83.14 e 76.36.30.14. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, inicio pelo processo 92873316, pedi inclusão em mesa, pedido de certidão liberatória, Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel. Toda a instrução do processo é pelo deferimento e a proposta do relator é pelo deferimento pelo prazo de 60 dias. Que está em discussão, em votação, aprovado. Em alerta 775996 do município de Sulina, em decorrência da extrapolação do limite de 95%. Database 30/6/16. A coordenadoria pela expedição do alerta, no mesmo sentido o Ministério Público, e assim propõe o relator. Está em discussão, votação, aprovado. 77623216, município de Salto do Lontra, alerta, database 30/6/16, extrapolação do limite de 95%. A instrução é pelo alerta e esta é a proposta do relator.
que está em discussão. Votação. Aprovado. 80042716, município de Douradina. Também a database 30/6/16, extrapolação do limite de 95%. A instrução é pelo alerta e esta é a proposta do relator. Que está em discussão. Votação. Aprovado. 80771516, do município de Sulina. Alerta instaurado com fundamento no artigo 59, parágrafo 1º, 5º da Lei Complementar 101, em razão da apuração de deficiências na execução orçamentária do Poder Executivo referente ao primeiro semestre de 2016. A instrução é pelo alerta e esta é a proposta do relator. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual 26976714, Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita, relativa ao exercício de 2013, encaminhadas pela senhora Josiele Fernanda Franquinello Tártaro. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator é que esta Corte julgue regular as contas da Fundação Hospitalar da Fronteira de Pranchita, exercício de 2013, de responsabilidade de suas diretoras superintendentes, Arceli Margarida Fredo, de 1º de janeiro de 2009 a 31/7/13, e Josiele Fernanda Faquinello Tártaro, de 1º/8/13 a 11 de janeiro do 15. A matéria está em discussão. Votação. Aprovado. R$ 280272, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jandaia do Sul, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo senhor Albino Roque Padovan. A Coordenadoria de Fiscalização emite a instrução pela irregularidade das contas e aplicação de multa do 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar, em decorrência da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos dos recursos do RPPS, e em razão das funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6. Assim também entende o Ministério Público. Quanto à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações, foi possível verificar no demonstrativo das aplicações previdenciárias que as mesmas foram realizadas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, ou seja, instituições oficiais, que atenderiam às exigências se estivessem credenciadas, razão pela qual concluímos pela conversão em ressalva. Quanto às funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, observamos que a única medida comprovada nos autos foi a aprovação da Lei 2.748/14, que criou os cargos de auxiliar administrativo do RPPS e contador do RPPS para a entidade, não sendo comprovada a realização do concurso e tampouco o provimento das vagas com servidor efetivo. Ainda que não foram apresentadas justificativas para o acúmulo indevido das funções de contador pelo senhor Luiz Mascote, pois, além de responsável técnico da entidade em exame, possuía vínculo efetivo de contador na Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, restando, então, irregular o item com a aplicação da multa do 87.4G da Lei Complementar. Assim, propomos que esta Corte julgue a irregularidade das contas, aplicando a multa do 113, da nossa Lei 113, do 87.4G, ao responsável, senhor Albino Roque Padovan, que seja ressalvado o item relacionado à falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS.
E, por fim, determinar ao responsável pelo Instituto que, no prazo de 90 dias, comprove o processo de credenciamento das instituições financeiras finalizado, nos termos do Acordo 2368-12 do Pleno e da Portaria 440-13 do Ministério da Previdência Social. É a proposta. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. O 363089 é do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, com sede no município de Medianeira, relativo ao exercício de 2013, encaminhadas pelo senhor Rineu Menoncin. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, o Ministério Público também. Acompanhamos a instrução e propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Iguaçu, exercício de 2013, de responsabilidade de seus presidentes, Ricardo Endrigo, de 1º de janeiro do 13 a 13 de 8 do 13, e Ubaldo de Barros, de 14 de 8 do 13 a 31 de 12 do 13. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Tem o 38081114, do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio das Cinzas, do Vale do Rio Cinzas, com sede do município de Japira, relativos ao exercício de 2013, encaminhados pelo senhor Wilson Ronaldo Rone de Oliveira Santos. A Coordenadoria de Fiscalização conclui pela irregularidade das contas, com aplicação de multa do 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar, em decorrência do controle interno executado por ocupante de cargo comissionado e da falta de repasse de contribuições patronais ao INSS. Da mesma forma, entende o Ministério Público. Com relação ao controle interno executado por ocupante de cargo comissionado e não pertencente ao quadro efetivo, entendemos que cabe a inconformidade. O exercício das funções de controle pela senhora Larissa Ribeiro da Rocha Souto não atenderam às normas desse tribunal, que exigem que o controlador pertença ao quadro efetivo. Considere-se ainda que não restou comprovada qualquer medida saneadora do item, como, por exemplo, a designação de um servidor efetivo de um dos entes consorciados para desenvolver a atividade de controlador, ainda que intempestivamente. Desta forma, concluímos pela irregularidade com aplicação de multa. Da mesma forma, com relação à falta de repasse de contribuições patronais, acompanhamos a instrução pela irregularidade com multa. Assim, propomos, acompanhando a instrução, o voto pela irregularidade das contas do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas, exercício de 2013, de responsabilidade do seu presidente, senhor Wilson Ronaldo Rone de Oliveira Santos, em razão dos seguintes apontamentos: controle interno executado por ocupante de cargo comissionado, não pertencente ao quadro efetivo, e aplicação de multa do 87.4G ao senhor Wilson Ronaldo Rone de Oliveira Santos. Falta de repasse das contribuições patronais para o INSS, com a aplicação da multa do 87.4G ao mesmo Wilson Ronaldo Rone de Oliveira Santos. É a proposta. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho alguns processos, senhor presidente. Vou fazer o relato em bloco. E todos eles são acompanhando a instrução pela regularidade. O 18099915 da Câmara Municipal de Ivaiporã. O 20443015 da Câmara Municipal de Barra do Jacaré. O 21425415 da Câmara Municipal de Teixeira Soares. Esses três
processos, proponho que essa Corte julgue pela regularidade, acompanhando as instruções. Está em discussão. Os processos anunciados por Vossa Excelência. Em votação, aprovados. O 2491-3115, Câmara Municipal de Ivaí, relativo ao exercício de 14, encaminhados pelo senhor Paulo César de Carvalho. A Coordenadoria de Fiscalização emite instrução, concluindo pela regularidade das contas, com ressalva quanto ao não atendimento de publicações do relatório de gestão fiscal no exercício de 14, análise do segundo semestre do exercício anterior, com aplicação de multa do artigo 5º, inciso 1º-G, da Lei 10.028. O Ministério Público acompanha. Inicialmente, entendemos pela manutenção do apontamento de ressalva ante ao não atendimento de publicações do relatório de gestão fiscal no exercício de 14, porém sem aplicação de multa, uma vez que a publicação objeto de ressalva ocorreu em 7/3/14, ou seja, apenas 37 dias após o encerramento do prazo final. Assim, propomos que esta Corte julgue pela regularidade as contas da Câmara Municipal de Ivaí, exercício de 14, de responsabilidade de seu presidente, Luizir Lobas, com ressalva quanto ao não atendimento de publicações do relatório de gestão fiscal no exercício de 14. É a proposta. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Mais alguns processos que eu vou fazer o relato, senhor presidente. Em bloco, em todos eles eu também acompanho a instrução, toda a instrução do processo, Coordenadoria e Ministério Público, que são pela regularidade. 26.36.90.15, Câmara Municipal de Vitorino, exercício de 14. 35.31.50, do Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, exercício de 14. 21.34.24.16, da Câmara Municipal de Paulo Frontin, exercício de 2015. 24.01.03/16, da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, exercício de 2015. 25.49.53.16, da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício de 2015. Em todos eles, acompanho instrução e parecer e proponho a regularidade dos mesmos. Em discussão. Em votação, aprovados. Prestação de contas de prefeito municipal, 24.91.23.15, município de Vaiporã, relativos ao exercício de 2014, encaminhadas pelo prefeito, senhor Luiz Carlos Gil. A Coordenadoria de Fiscalização emitiu a instrução 4.998/16, concluindo pela irregularidade das contas, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, equivalente a 0,62%, com aplicação de multa do artigo 5º, inciso 3º, parágrafo 1º da Lei 10.028. O Ministério Público, através do parecer 14.589/16, acompanha o opinativo pela irregularidade. Quanto ao déficit orçamentário das fontes financeiras não vinculadas, cujo valor apurado somou R$ 141.667,86, equivalentes a 0,62% da Receita Municipal, entendemos que o resultado negativo é inferior ao limite de tolerância fixado pela jurisprudência pacífica desta Casa, portanto, passível de ressalva, afastando-se, neste caso, a multa. Concluímos e propomos
que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela regularidade das contas do município de Ivaiporã, exercício de 2014, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Gil, com ressalva em razão de déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, eu agradeço a pauta. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro, conselheiro substituto, inicio a minha pauta pelo processo 93.4300/16, incluído em mesa. Encerro os presentes autos. Pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Conselheiro Mairinque para fins de manutenção do recebimento de transferências voluntárias. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal verificou que o único obstáculo à obtenção da certidão liberatória pelo município referia-se à falta de aplicação de 25% dos recursos em manutenção e desenvolvimento de ensino. No entanto, com os novos documentos juntados nesse processo, a unidade efetuou o recálculo do referido índice e observou que houve aplicação de 25,27% dos recursos pelo município em educação, opinando assim pelo deferimento da certidão liberatória. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos, a Coordenadoria de Execuções e a Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido. Acompanhando as informações das unidades técnicas, o Ministério Público de Contas opinou pelo deferimento. Diante do recálculo das despesas na área de educação efetuado pela COFIN, observa que a única pendência foi sanada, de modo que acompanhe os opinativos uníssonos constantes nos autos e voto pela homologação do novo cálculo relativo ao índice de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino no ano de 2015, com as devidas anotações nos setores competentes e pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Conselheiro Mairinque, com validade de 60 dias. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 85.081-5/16. Encerro os presentes autos. Pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Guaíra, com pedido de recálculo do índice de educação, então apurado ante a impossibilidade de obtenção de certidão de forma automática. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise da documentação, opinou pela recomposição do percentual de educação para majorá-lo de 22,10% para 23,75%, propondo o indeferimento da certidão liberatória pelo fato de que o novo índice ser insuficiente para cumprir a determinação constitucional, desconsiderando, para tanto, os aportes provenientes dos empenhos efetuados no primeiro trimestre de 2016. Por sua vez, a COFIT, a COEX e a COFAP manifestaram-se pelo deferimento do pedido diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. Sequencialmente, o Ministério Público de Contas propugnou pelo deferimento parcial do pedido de recálculo, mantendo-se a impossibilidade de emissão da certidão liberatória em razão do não atingimento do índice mínimo de aplicação de recursos em educação no exercício de 2015. Ocorre que, por meio do processo 93.17.18.16, de relatoria do conselheiro Nessor Batista, o órgão ministerial constatou que a finalidade daquele feito é unicamente acrescentar informações em relação à instrução 51.52.16 COFIN, emitida no presente processo. Referida unidade, na segunda análise, propõe o deferimento do pedido de certidão ante a recomposição do índice. Por meio do despacho 29.24.16, o eminente conselheiro Nessor Batista determinou o apensamento do referido feito aos presentes autos, sendo acatada por este relator. O voto.
Nos autos do processo 93.171-8, apensado ao presente pedido de certidão, a COFIN, após detida análise técnica do pedido de retificação do índice percentual de recursos aplicados na educação em 2015, concluiu pela procedência de sua majoração de 23,75% para 25,14%, sendo suficiente para cumprir a determinação constitucional. Tal revisão procede, uma vez que o interessado esclareceu que foram cancelados empenhos, ocasionando superávit financeiro nas fontes da educação por ocasião do encerramento do exercício 2015, aliada à reconsideração de despesas, então, glosadas, e que não foram incluídas no recálculo do índice, constituindo-se em gastos majoritariamente de folhas de pagamento de merendeiras. Assim, com o novo índice é suficiente para cumprir a determinação constitucional, o deferimento da certidão é medida que se impõe. Destarte, ante o exposto, voto pelo deferimento do pedido de certidão liberatória requerida pelo município de Guaíra e registro no novo índice atingido pela URB junto à COFIN no SIM-AM. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 77, 55, 70, 16, trata-se de processo de alerta ao município de São José dos Pinhais, relativo ao período de apuração encerrado em 30 de abril de 16, em face da extrapolação do patamar da despesa total com pessoal correspondente ao percentual de 95%. Após recálculo solicitado pela municipalidade, a COFIN apontou um percentual de 47,11%, abaixo do nível de expedição de alerta, sugerindo o encerramento dos autos devido à perda do objeto. O Ministério Público de Contas corroborou com o opinativo técnico. O voto, diante do recálculo dos valores efetuados pela unidade técnica, que constatou estar a entidade dentro dos limites legais de despesa com pessoal, acompanha os opinativos uníssonos da COFIN e do Ministério Público de Contas e voto pelo encerramento do processo em razão da perda de seu objeto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 79, 71, 91, 16, trata-se de, e melhor dizendo, eu vou relatar conjuntamente os processos números 80, 03, 97, 16 do município de Alto Pequiri e ainda o 84, 94, 85, /16 do município de Quedas do Iguaçu. Trata-se de processos de alerta aos municípios de Rio Bonito do Iguaçu, que é o número 79, 71, 91, 16, Alto Pequiri e Quedas do Iguaçu, relativos ao período de apuração encerrado em 30 de junho de 16, em face da extrapolação do patamar da despesa total com pessoal. Os municípios compareceram aos autos a fim de demonstrar as medidas adotadas para retorno ao patamar legal. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal apontou que, embora demonstrado que as entidades vêm tomando algumas medidas para a redução do índice de despesas com pessoal, elas não foram hábeis a afastar o índice de 95% do limite de despesas com pessoal apurado no final do primeiro semestre do exercício 2016, concluindo pela expedição do alerta. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. Diante do exposto, acompanho os opinativos uníssonos da COFIN e do Parquet e voto pela expedição de alertas aos poderes executivos de Rio Bonito do Iguaçu, Alto Pequiri e Quedas do Iguaçu, devendo os entes observar as vedações constantes do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 64.3575/11. Encerra os presentes autos, tomada de contas extraordinária, instaurada a pedido da atual Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, COFIT. Em face da ausência de apresentação, conselheiro Artagão,
Para Vossa Excelência, parece que quer pedir vista desse Quero processo? pedir vista. Estava aguardando só a Vossa Excelência concluir o seu pensamento Ah, para perfeitamente. solicitar vista desse processo. Não havendo óbice, vistas concedidas ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Processo número 11.9550/16, encerra o presente processo tomado de conta extraordinária, originada de comunicação de irregularidade formulada pela COFIN, diante do apontamento realizado por meio do procedimento de acompanhamento remoto PROAR sobre, entre aspas, pagamento de diárias em quantidade elevada, em desacordo com os princípios administrativos, fecha aspas, no ano de 2014. Apurou-se que a Câmara Municipal de Santa Terezinha do Itaipu, no exercício de 14, pagou 411 diárias, das quais 409 se destinaram ao custeio de viagens para a participação dos funcionários em cursos e seminários nos estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Consoante a instrução, alguns desses pagamentos corresponderam a 70% dos rendimentos anuais desses servidores. A justificativa da entidade para esse desembolso foi de que, em 2014, havia 2 servidores efetivos em exercício e 3 servidores efetivos judicialmente afastados. Enquanto pendente a decisão judicial, realizou a contratação de funcionários comissionados temporários, visando a continuidade dos trabalhos legislativos, os quais, para que pudessem prestar o trabalho com eficiência, precisaram participar de cursos de aperfeiçoamento. O gestor justificou a concessão das diárias na necessidade do Poder Legislativo em possuir profissionais com formação específica. Segundo a COFIN, a opção pela contratação de servidores comissionados, enquanto não regularizada a situação do quadro funcional da entidade, se apresentou como medida antieconômica para a Câmara Municipal, diante do número descabido de diárias, a fim de capacitar os funcionários. O Ministério Público de Contas corroborou o entendimento da COFIN de que a contratação de comissionados configurou medida antieconômica, salientando a desproporcionalidade entre o salário dos servidores e os valores que receberam a título de diárias. As manifestações técnicas foram uníssonas, pois, pela irregularidade das contas e necessidade de ressarcimento dos recursos expendidos, além da aplicação de multa administrativa ao gestor responsável. Mediante as petições de peças 95 e 97, os interessados repisaram os argumentos anteriormente deduzidos, alegando ainda que não agiram contrariamente à lei, anexaram ainda a cópia do acórdão 3.268/16, a relatoria do conselheiro Artagão de Matos Leão, que, relativamente ao exercício de 2013, julgou as contas da Câmara de Santa Terezinha de Itaipu regulares com ressalva, em razão das funções de assessoria jurídica e de contabilidade em desacordo com o prejulgado número 6 deste tribunal. O voto. Inicialmente, esclareço que as petições de peças 95 e 97 não inovaram a essência dos argumentos antes deduzidos pelos interessados, de modo que deixe de submetê-las à análise da unidade técnica e do parquê. No caso em tela, verifica-se que o Poder Legislativo de Santa Terezinha do Itaipu contratou servidores comissionados para as funções de assessoria jurídica e de contabilidade, sendo que, segundo o próprio gestor, os mesmos precisavam de cursos para se tornar capacitados para o serviço. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o conselheiro Peço Artagão. desculpas ao conselheiro Durval, mas eu preciso pedir vista desse processo. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência. Processo 55.50.81.13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Bela Vista do Paraíso e o Lar Jaime, o Outlong de Bela Vista do Paraíso, com vigência no exercício de 12, tendo por objeto a assistência e a manutenção das atividades do idoso. A Diretoria de Análise e Transferências, atual COFIT, opinou pela irregularidade das contas em face da realização de despesas antes da vigência do convênio, no valor de R$ 1.642,44. Também do saldo contábil constatado, no valor de R$ 2.382,12, e ainda de despesas não comprovadas no montante de R$ 1.858,32, sugerindo a restituição dos respectivos valores e expedição de recomendação diante das falhas formais verificadas. O Ministério Público de Contas
corroborou igualmente o opinativo técnico. O voto. Verifica-se a ocorrência de falhas formais referentes ao período de adaptação do CIT, passíveis de recomendação aos jurisdicionados, conforme reiteradas decisões desse tribunal, para que não se repitam em futuras prestações de contas. As demais restrições mantidas pela unidade técnica merecem algumas ponderações. Conforme demonstrado pela COFIT, foram realizadas despesas no período anterior à vigência do convênio, mediante a garantia da assinatura do convênio, tendo os valores sido quitados dentro do próprio exercício de 2012. Não restou comprovada, contudo, a malversação dos recursos ou má-fé do gestor responsável, motivo pelo qual entendo que a restrição pode ser convertida em ressalva às contas. Afasto ainda a sugestão de ressarcimento dos respectivos valores, vez que foram destinados ao objeto ajustado. Diante das justificativas apresentadas pelo gestor em relação à existência de saldo contábil após o fim da vigência da transferência, entendo, do mesmo modo, que a restrição é passível de conversão em ressalva às contas, com determinação ao responsável para que dê baixa do respectivo valor na contabilidade. A existência de despesas não comprovadas, por outro lado, não foi justificada pelo gestor das contas, permanecendo irregular o referido item, cabendo o ressarcimento do montante apurado pela unidade técnica de R$ 1.858,32, devidamente atualizado ao Tesouro Municipal, solidariamente pela entidade e por seu gestor. Ante o exposto, acato parcialmente as manifestações da unidade técnica e do parquê e voto, 1, pela irregularidade da presente prestação de contas em razão da existência de despesas não comprovadas, no valor de R$ 1.858,32, ressalvando a realização de despesas em data anterior ao início da vigência do convênio, a existência de saldo contábil após o fim da transferência, por não terem acarretado prejuízo à execução do objeto conveniado. 2. Determinar o recolhimento parcial dos recursos repassados ao Tesouro Municipal no valor de R$ 1.858,32, referente às despesas não comprovadas, devidamente corrigido e de forma solidária pela entidade e pelo senhor Antônio Geraldo Salomão, presidente no período. 3. Pela expedição de determinação à entidade, Lar Jaime Watt Longo, de Bela Vista do Paraíso, para que dê baixa no saldo contábil verificado pela COFIT de R$ 2.383,12. E ainda, por último, pela expedição de recomendação aos responsáveis quanto às falhas formais constatadas. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 11.30.270.14. Senhor presidente, também vou relatar em conjunto o processo número 500.020/15. Relato o presente processo em conjunto, como já disse, com o de número 500.020/15, referentes a atos de aposentadoria voluntária concedidas pela Câmara Municipal de Curitiba às senhoras Josélia Tomakoski e Benedita Lélia Araújo Pereira, encaminhados para fins de registro. Em preliminar, o Ministério Público de Contas pugnou pela intimação do IPMC para se manifestar sobre a legalidade dos atos, tendo aquele instituto noticiado que analisa e emite pareceres em todos os processos de aposentadoria e pensão originários da Câmara de Curitiba, desconhecendo o motivo pelo qual os mesmos não têm sido trazidos a esse tribunal. O IPMC remeteu os pareceres correspondentes aos processos em comento, contendo ressalvas ao cálculo de proventos elaborados e sugerindo alterações. Instada a se manifestar, a Câmara Municipal de Curitiba alegou não ter descumprido o termo de cooperação técnica firmado pelo IPMC, com que discorda a COFAP, uma vez que, de acordo com o referido termo,
a Câmara se obriga a calcular o valor dos proventos e expedir o ato de aposentadoria de acordo com as orientações do Instituto. O Ministério Público de Contas concorda com a unidade técnica, sendo ambos opinativos pela negativa de registro dos atos. O MP sugere ainda a prévia intimação dos servidores e fixação de prazos para edição de novo ato que atenda às medidas invocadas pelo órgão previdenciário em seu parecer, bem como para a limitação da base de cálculo dos proventos ao vencimento máximo pago pelo Poder Executivo de Curitiba para o cargo assemelhado ao ocupado pelas servidoras, contido no Acórdão 273/16 do Pleno, de relatoria do conselheiro Fernando Augusto Guimarães, proferido em sede de consulta, que trata da forma e dos limites do reajuste de vencimento de servidores públicos. O voto. Entendo que a negativa de registro dos atos de aposentadoria, ora apreciados, perfeitamente cabível no caso dos dois processos, se mostraria mais prejudicial às servidoras aposentadas do que à Câmara Municipal de Curitiba, motivo pelo qual voto pela realização de derradeira diligência à origem nos dois processos para que a Câmara Municipal de Curitiba calcule o valor dos proventos e expeça o ato que concede a aposentadoria de acordo com as orientações do IPMC. Relativamente ao suscitado pelo Ministério Público de Contas quanto à necessidade de alteração do cálculo, também para o fim de limitar a base de cálculo dos proventos das servidoras ao vencimento máximo pago pelo Poder Executivo de Curitiba para o cargo assemelhado ao ocupado pelas mesmas, afasto a sugestão do parquê, em consonância com o decidido no processo 99.259/15, relatado na sessão passada deste colegiado pelo conselheiro Dr. Ivens, que, em seu voto, destacou que a fixação de vencimento do servidor somente pode ser feita por meio de lei ordinária específica, nos termos do artigo 37(12), questão que refoge ao escopo do presente processo. É o relatório e voto. Está em discussão a proposta de diligência. Em votação. Aprovado. Processo 43.79.29.14. Também vou relatar em conjunto com os seguintes processos de admissão de pessoal, cuja análise foi efetuada com base na Instrução Normativa 117/16. O 48.03.10.14 do município de Castro e o 85.59.29.15 da Câmara Municipal de Jucas do Sul. Em todos os expedientes, a COFAP, após análise com escopo reduzido prevista na Instrução 117/16, foi favorável ao registro dos atos admissionais. O órgão ministerial efetuou ponderações acerca da singeleza da análise efetuada com escopo reduzido, sugerindo a reinstrução dos autos ou, alternativamente, a negativa de registro dos atos que integram os processos ora apreciados. O voto, conforme precedentes desse colegiado, em processos que enfrentaram as questões suscitadas pelo MP, acompanha os pareceres da COFAP e voto pelo registro dos atos admissionais em análise. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 34.90.5309, versam os presentes autos sobre a admissão de pessoal realizada pelo município de Maringá com fundamento no concurso público disciplinado pelo edital 036 de 2006. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal opinou pela negativa de registro da contratação em análise de candidata aprovada para o emprego de auxiliar de enfermagem, considerando que a mesma detém também o cargo no município vizinho de Sarandi, acumulando carga horária de 70 horas semanais, sendo 40 horas no município de Maringá e 30 horas no município de Sarandi, em plantões em regimes de escala. A COFAP baseou seu opinativo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não aceita a acumulação de dois cargos públicos quando a soma da carga horária dos dois cargos ultrapassar o limite máximo de 60 horas semanais. De igual forma, se manifestou o Ministério Público de Contas. O voto. Verifico que as manifestações técnicas se baseiam em presunção de incompatibilidade de horários, não tendo se caracterizado de forma incontestável a impossibilidade do cumprimento dos horários, especialmente porque a servidora, em tela, labora em regimes de escala. Destaco
que o Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar acerca do tema, tem firmado o entendimento pela impossibilidade de limitação de carga horária semanal nos casos de acumulação de cargos públicos, por ser requisito não previsto na Constituição da República. Esse tribunal, por seu turno, tem se posicionado conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em processo de admissão precedente desse mesmo concurso realizado pelo município de Maringá, através do Acordo 1537/10 da Segunda Câmara, confirmado em sede de recurso de revista pelo Acórdão 378/12 do Tribunal Pleno. Em decisão recente da Segunda Câmara, ao julgar caso análogo de contratação realizada pelo município de Apucarana, este tribunal reiterou o entendimento, incluindo determinação ao município para que verifique se há efetivamente compatibilidade de horários, de modo a não comprometer outros princípios constitucionais, sobretudo o da eficiência no serviço público prestado. A respeito do tema, observo que a verificação dos quesitos relativos à assiduidade, comprometimento, pontualidade e eficiência no serviço constitui atribuição que incumbe à autoridade administrativa responsável, a qual, na hipótese de constatar irregularidade, deve adotar as providências que entender cabíveis. Deste modo, considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, bem como os precedentes desse tribunal acima citados, divirjo das manifestações da COFAP e do Parquet e voto pelo registro do ato de admissão em análise e por expedição de determinação ao município de Maringá, na pessoa de seu representante legal, para que, ao contratar profissionais que acumulam cargos ou empregos públicos, verifique se há efetivamente compatibilidade de horários, de modo a não comprometer outros princípios constitucionais, sobretudo o da eficiência no serviço público. É o relatório e voto. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 26, 59, 15 e 14. Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Icaraíma, relativos ao exercício 13, de responsabilidade do senhor Roberto Rivelino Nunes. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, após concessão de contraditório, opinou pela aprovação das contas com ressalva no que tange à falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência social, em face das informações errôneas transmitidas por meio do SIM-AM. No que tange aos demais apontamentos, verificou que restaram sanados em sede de contraditório. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. O voto. Verifico que o único apontamento que permaneceu na presente prestação de contas refere-se a, entre aspas, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência, fecha aspas. Divirjo, entretanto, do opinativo da unidade técnica que converteu a irregularidade em ressalva, uma vez que, analisando o teor da defesa apresentada, verifique que ocorreu apenas um equívoco quando da alimentação do SIM-AM, tendo a entidade comprovado o efetivo recolhimento dos valores devidos ao regime próprio de previdência municipal em conformidade com o cálculo atuarial e legislação municipal, razão pela qual entendo o item regularizado. Destarte, divirjo dos opinativos constantes nos autos e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 270.188.14 trata os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Turvo, relativa ao exercício financeiro de 13, de responsabilidade de Márcia Regina de Campos e Tércio Wesley Sobjac. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, após concessão de contraditório, manteve a restrição quanto ao exercício das funções de assessoria jurídica, de forma contrária ao prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a falta de realização de licitação para o credenciamento das entidades, visando receber
as respectivas aplicações financeiras com a aplicação das multas correspondentes. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. O voto. Relativamente ao credenciamento das instituições bancárias, afasto a ressalva correspondente ao item, bem como a aplicação da multa sugerida, considerando que as aplicações foram feitas apenas em bancos oficiais e que a exigência veio prevista na portaria do MPS 440, de 9 de outubro de 13, ao final do exercício ora analisado, conforme precedentes desse relator. Quanto ao desatendimento do prejudicado número 6, ressalvo a situação em tela, conforme reiterada a jurisprudência dessa Corte, observando que o valor dispendido ficou no patamar mínimo estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, não tendo se demonstrado qualquer superfaturamento ou favorecimento no procedimento de contratação efetuado. Face ao exposto, divirjo das manifestações da COFIN e do Parquet e voto pela regularidade das contas, ressalvando as funções de assessoria jurídica em contrariedade ao disposto no prejudicado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A matéria está em discussão. Apenas para corroborar, ilustre conselheiro Durval, nós votamos hoje um processo do Dr. Artagão, que era uma situação parecida, mas não idêntica, porque ali tinha a acumulação indevida do exercício das funções com outro município. Me parece que o caso aqui está bem sublinhado por Vossa Excelência, trata-se exclusivamente do exercício nesse município por um valor razoável. Então, apenas com esse esclarecimento, me parece que, por unanimidade, está aprovada a proposta de Vossa Excelência. Processo 27.57.16/14, tratam os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Mariópolis, relativas ao exercício de 13 de responsabilidade do senhor Mário Eduardo Lopes Paulec. A COFIN opinou pela regularidade das contas, com ressalvas, ante a falta de realização de licitação para credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimentos do regime próprio de previdência social e das funções técnicas de contabilidade realizadas em desacordo com o prejudicado número 6 desse tribunal, sugerindo a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo da Lei Complementar 113 de 2005 para cada um dos itens. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. Relativamente ao credenciamento das instituições bancárias, afasto a ressalva correspondente ao item conforme a precedência desse relator, considerando que as aplicações foram feitas apenas em bancos oficiais e que a exigência veio prevista na portaria do Ministério Público, do MPS, Ministério da Previdência Social, de 9 de 10 de outubro, ao final do exercício ora analisado. Portanto, voto pela regularidade das contas, com ressalva, conforme a jurisprudência reiterada, em razão das funções de contabilidade realizadas em desacordo com o prejudicado número 6 desse tribunal, situação posteriormente regularizada pela entidade. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, processo número 27.96.22.14, eu vou solicitar a retirada de pauta, porque foram juntados vários documentos. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo número 38.69.33.14, trata os autos de prestação de contas do Consórcio Intermunicipal Vale do Capanema, relativo ao exercício de 13, de responsabilidade do senhor Alberto Arizi, presidente da entidade no período. A COFIN opinou pela irregularidade das contas em razão das funções de assessoria jurídica e de contabilidade desempenhadas por servidores ocupantes de cargos em comissão, em desacordo com o disposto do prejudicado número 6 desse tribunal, sugerindo a aplicação das multas administrativas correlatas. O Ministério Público de Contas corroborou o entendimento técnico. O voto. Relativamente ao prejudicado número 6, nota-se que os julgados desta Corte que enfrentaram a matéria não erigem a impropriedade como irregularidade, vez que, por si só, não constitui causa hábil à restrição das contas da entidade, devendo o item ser convertido em ressalva para adequação de seu quadro de pessoal. A isso acrescente-se que a restrição orçamentária momentânea vivenciada pela entidade, devidamente comprovada nos autos, permite temperar a referida situação. Afasto ainda as multas propostas. Isto posto,
Diviso dos opinativos técnicos e voto pela regularidade das contas com ressalva, conforme a jurisprudência reiterada dessa Corte, em razão das funções de contabilidade realizadas em desacordo com o prejulgado número 6 desse tribunal. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 22, 28, 37, 15. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, relativa ao exercício 2014, de responsabilidade de Sebastião Vitral dos Santos Furtado. A COFIN, após realização do contraditório, concluiu pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. É, nesse sentido, o voto do relator pela regularidade das contas em exame. Em discussão, votação, aprovado. Processo 26, 63, 89, 15, trata-se de prestação de contas da Caixa de Assistência e Previdência dos Servidores do município de Inajá, relativas ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Hélio Rodrigues de Jesus. A COFIN opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multas aos gestores em face da entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício do sistema SIM-AM com atraso, da falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, da falta de encaminhamento da publicação do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, da falta de encaminhamento do laudo atuarial vigente para o exercício 2014, da posição da Secretaria de Políticas de Previdência Social, SPPS, do Ministério da Previdência Social, disponibilizada na internet, apontando situação irregular quanto às aplicações financeiras de acordo com resolução do Conselho Monetário Nacional e demonstrativo das aplicações em investimentos recursos DAIR. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico pela irregularidade das contas. O voto da análise do processo verifica-se que os interessados, em que pese tenham apresentado suas justificativas, não sanaram nenhuma das irregularidades apontadas pela COFIN. Desse modo, acolho parcialmente o entendimento da unidade técnica e voto pela irregularidade das contas, divergindo, contudo, quanto às multas sugeridas, uma vez que entendo ser mais razoável, ao presente caso, a aplicação da multa prevista no artigo 87, parágrafo 3º, inciso 3º, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, uma vez a cada gestor, em face da irregularidade das contas, não ter resultado em imputação de débito ou reparação de dano, bem como a multa prevista no artigo 87, 3b, ao senhor Hélio Rodrigues de Jesus, pelo atraso na entrega dos dados do mês 13, encerramento do exercício no SIM-AM. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 20.83.74.16, trata-se de prestação de contas da administração dos cemitérios e serviços funerários de Londrina, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade de Sônia Maria Nobre Jimenez. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise da documentação apresentada, opinou pela regularidade das contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público, e, nesse sentido, também é o voto desse relator pela regularidade da presente prestação de contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 18.88.44.13, tratam os autos de prestação de contas do município de Fazenda Rio Grande, relativos ao exercício 2012, de responsabilidade do senhor Francisco Luiz dos Santos, prefeito no período. A Diretoria de Contas Municipais opinou, a atual COFIN, após análise da documentação e concessão de contraditório, opinou pela irregularidade das contas, em razão de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em 2,77%, de existência de déficit entre o ativo disponível e as obrigações financeiras e da falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, sugerindo a aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113/2005, para cada um dos itens. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. O voto. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, entendo que, no caso concreto, inexiste grave impacto apto a restringir as contas. Nota-se uma inexpressividade do déficit em análise, equivalente a 2,77%,
o qual não macula a execução orçamentária programada para o exercício seguinte, possibilitando sua conversão em ressalva, conforme reiterada jurisprudência dessa Corte. Relativamente aos demais itens, assiste a razão à unidade técnica e ao parquê. Conforme apontou a unidade técnica, diante da falta de cancelamento dos restos a pagar não processados e da falta de provas da situação individual de cada convênio, não podem ser excluídos valores do cálculo de obrigações financeiras, permanecendo o déficit apurado. Do mesmo modo, permanece a irregularidade quanto aos recursos do Fundeb, vez que não foi encaminhado o descritivo dos servidores nos cargos de educador infantil e educador de infância, conforme requerido na instrução da Diretoria de Contas Municipais. Isto posto, acato parcialmente as manifestações técnicas e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão do déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades e à falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério, ressalvando o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas no percentual de 2,77%, com a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, ao prefeito responsável pela gestão, em face de cada uma das irregularidades constatadas. Matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 26400514, trata-se de prestação de contas do município de Francisco Beltrão relativas ao exercício 2013, de responsabilidade do senhor Antônio Catelmo Neto. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal, após análise da documentação apresentada, opinou pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas, sendo acompanhada pelo Ministério Público. E, nesse sentido, também é o voto desse relator, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Antônio Catelmo Neto, prefeito no exercício de 2013. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 267543/14, eu vou solicitar a retirada de pauta para nova instrução. Retirada de pauta conforme solicitação de Vossa Excelência. Processo 262570/15, trata os autos de prestação de contas do município de Inajá relativo ao exercício 14, responsabilidade do senhor Alcides Elias Fernandes. A COFIN, após a concessão de contraditório, opinou pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão da existência de contas bancárias com divergências de saldo não comprovado, da falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério de Previdência Social e da falta de anexação do laudo atuarial referente ao exercício 14. Ressaltou o atraso no envio dos dados de encerramento do SIM-AM e sugeriu a aplicação da multa prevista no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005 ao ex-prefeito ante a irregularidade das contas, bem como um atraso no envio dos dados do SIM-AM com a aplicação da multa correlata. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. O voto. As justificativas apresentadas pela entidade foram insuficientes a demonstrar a regularidade das contas, sendo incapazes de evidenciar ou justificar as divergências de saldo na conta bancária, a comprovação da regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social e a situação atuarial do município. Nota-se ainda que a entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento para a entrega da prestação de contas eletrônica correspondente aos dados de encerramento mensal do exercício ao sistema SIM-AM, sujeitando o gestor a ressalva e multa correspondentes. Destaque, acompanho integralmente os opinativos técnicos e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em face das irregularidades acima relatadas, ressalvando o atraso no envio dos dados do encerramento do exercício ao SIM-AM, com aplicação ao gestor da multa constante do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4 da Lei Complementar 113/2005, em razão da irregularidade das contas e da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 113/2005, em razão da entrega com atraso das informações a serem disponibilizadas em meio eletrônico relativas ao 13º mês do SIM-AM. Em discussão, em votação, aprovado.
Senhor presidente, a pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e concede a palavra ao conselheiro Cláudio Augusto Canha para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Tenho o ato de inativação 50.977.912, de Iraci Lourdes Biasus Cordeiro, que foi inativada por invalidez com proventos proporcionais em função de doença incapacitante não constado no rol municipal de doenças graves. Entretanto, a representante do Ministério Público entende que os proventos deveriam ser integrais em razão do laudo médico juntado a atestar a gravidade da doença. Senhor presidente, houve uma alteração recente da informação de jurisprudência 15, em que, em atenção ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse tribunal também passou a entender que somente as doenças expressamente previstas na lei podem justificar o pagamento integral. Então, em função disso, deixo de acolher o parecer do Ministério Público, acompanho a unidade técnica e voto pela legalidade do ato. Voto não, apresento proposta de decisão pela... Vossa Excelência propõe a legalidade e registro, entendendo que os proventos poderiam ser não integrais. Que devem ser proporcionais. Haja vista não está previsto na lei municipal. Vossa Excelência mencionou bem, teve uma decisão recente do Tribunal Pleno. Entretanto, essa mesma decisão, conselheiro Canha, ela ressalva a possibilidade de serem garantidos os direitos àqueles servidores que tiveram os atos já deferidos e os processos estando em trâmite no tribunal. Inclusive, salvo engano, na última sessão do Tribunal Pleno, um processo relatado pelo doutor Artagão, essa interpretação até foi dada. Então, eu não sei se Vossa Excelência chegou a examinar essa questão. Do contrário, eu pediria a vênia para solicitar vistas do processo, para nós não incorrermos em contradição com relação ao que foi decidido. Então, não havendo objeção, vistas do processo, Vossa Excelência continua com a palavra. Protocolo 5599743, de Sidéria Carrilho de Oliveira, foi apresentado com 25 dias de atraso. Os pareceres não abordam esse particular. Eu acompanho, então, os pareceres pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Pelo registro, protocolos 1683.914, Lucília Maria da Silva, e 644.568.14, de Lair Terezinha da Silveira. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 23.0046.14, de João Poleto, foi apresentado com 41 dias de atraso. A COFAP apontou o atraso, mas não propôs a aplicação da multa. O Ministério Público não se manifestou quanto ao atraso. Eu acompanho os pareceres pelo registro do ato. Em discussão, votação, aprovado. Pela legalidade de registro, seguintes protocolos: 71464714, Ivan Pinheiro de Ulloa Sintra, 93089714, Sônia Maria Porcel de Souza, 68668015, Delma Cardoso da Rocha, 51.455.16, Pedro Bodanústico, 21.22.66.16, Geraldina de Azambuja Berti, todos pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 78568815, de Maria de Fátima Veiga, a COFAP constatou o atraso de 1.496 dias na apresentação. O Ministério Público não se manifesta quanto ao atraso e eu acompanho os pareceres pelo registro, sem aplicação da multa. Nesse caso, ilustre conselheiro, a coordenadoria também não se manifesta pela aplicação da multa? Também. Não, aponta o atraso sem a proposta aplicação da multa. Pedindo vênia, então, eu vou solicitar vista para analisar se existe alguma excludente aí nesse caso. Então, vistas concedidas. Vossa Excelência continua com a palavra. Nos protocolos 32537016, Neide Maria de Oliveira Botelho, e 3490800616, Clara Serrelei de Carvalho, acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 34387516, de Irene Aparecida de Carvalho Souza, houve 6 dias na apresentação do documento.
de atraso. A COFAP aponta o atraso, mas não propõe a aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto a isso e eu acompanho pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. O processo 2709016, Instituto de Previdência do município de Cascavel, aposentadoria de Vera Lúcia de Souza Andrade, cargo de técnica em saúde bucal, em que a COFAP verificou que a forma de cálculo das verbas transitórias realizada pela origem está em desacordo com o Acórdão 3155/2014, Tribunal Pleno, uma vez que não foi proporcionalizado o valor obtido pela média das verbas transitórias, pagando-se o valor integral dessas verbas transitórias, opinando dessa forma pela negativa de registro, sendo acompanhado pelo Ministério Público. Eu acompanho os pareceres pela negativa de registro e, nos termos do artigo 303, determinando que seja emitido um novo ato, dessa vez com o cálculo conforme a jurisprudência deste tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Processos de pensão. Processo de pensão 32628816, de Roberto Fanizzi de Assis. Acompanho os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 33050116, Rodolfo Egues Portela, houve um atraso de 95 dias na apresentação do processo. Os pareceres, além de se manifestarem pelo registro, entendem pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 2º, alínea A da nossa lei orgânica, que eu deixo de acolher, adotando como parâmetro o Acórdão 1657/2008, Tribunal Pleno. A matéria está em discussão. O acordo que Vossa Excelência menciona é aquele do termo de ajuste de conduta do Paraná Previdência? Não, é do conselheiro Heinz, num processo que havia aplicação de multa sem ser considerada uma prestação de contas, que não era uma prestação de contas. Ah, perfeito. Eu acredito que era uma representação ou comunicação de irregularidade. Então, apenas eu consigo apenas a minha divergência com relação à fundamentação, mas, no mais, eu acompanho integralmente a proposta de exclusão da multa. Em discussão, votação, aprovado. Os processos de revisão de proventos. Em todos eles, senhor presidente, 51306013, Paulo César Balandiuk, com 310 dias de atraso. 51683313, de João Costa Pinto, 321 dias de atraso. 522.507.13, 343 dias de atraso. 52771113, Benedito Braca, 293 dias de atraso. 53313413, Antônio Assis Weinhardt, 299 dias de atraso. 54268013, Eva de Oliveira Arboleia, 328 dias de atraso. Em todos eles, os pareceres são pelo registro. A unidade técnica aponta os atrasos, mas não propõe aplicação de multa, e o Ministério Público não se manifesta, e eu proponho o registro. Em discussão, votação, aprovado. Processo de admissão de pessoal 68345311. 68345311, de Ramilândia, referente ao concurso público 1 de 2011, diversos interessados para diversos cargos. A documentação da maior parte das admissões foi encaminhada com atraso de alguns meses. E, por brevidade, eu não vou individualizar o atraso de cada admissão. Tanto a unidade técnica quanto o representante do Ministério Público não sugeriram a aplicação de multa quanto ao atraso dessas apresentações e manifestaram-se, então, no que eu acompanho, pelo registro das admissões que são objeto desse processo. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 59515212, município de Pinhais, ele já foi julgado pelo Acórdão 3547/2016
desta Câmara, apenas para constar uma retificação, que deixou de constar o nome da senhora Vera Lúcia Cavagnoli Colombo como interessada, e ela é uma das admitidas, então, apenas corrigindo esse erro material. Em discussão, votação, aprovado. No protocolo 11.632815, Boa Esperança do Iguaçu, trata-se de uma admissão no seio do concurso público 1 de 2011, referente tão somente à senhora Graziele Noronha de Campos, admitida no cargo de zeladora. Acompanho os pareceres pelo registro. Em discussão, votação, aprovado. Protocolo 47365-207, admissão de pessoal realizada pelo município de Teixeira Soares para preenchimento de vagas para cargos de motorista, motorista de ambulância, motorista de ônibus escolar, professor, operador de máquinas e diversos outros cargos, entre maio de 2006 e junho de 2007. Foram realizadas, durante a fase instrutória, diversas diligências realizadas. Entretanto, restou, após a última diligência, ainda a declaração firmada por 3 dos admitidos, atestando a não existência de acúmulo de remuneração proventos em desacordo com a Constituição Federal. Como não foi cumprida devidamente a diligência, a unidade técnica opinou pela negativa de registro. Também o Ministério Público pela negativa de registro e aplicação de multa, considerando o longo tempo de tramitação do processo, que é de 2007, e restando ainda documentação atinente a 3 das admissões, propondo a instalação de tomada de contas especial para apuração de dano ao erário e responsabilização em decorrência das irregularidades verificadas. Senhor presidente, eu entendo, conforme o Ministério Público, em relação às 3 admissões, mas entendo ainda prematuro a que seja negado o registro. O que eu proponho é que se estabeleça o registro das demais admissões de pessoal e se forme, então, um processo apartado com as 3 admissões que estão faltando documentação, que é os interessados são Edilson Krupnitsky, Aparecida Deia, Luciane Aparecida Deia e Valdir Antônio Guiel, devendo esse processo apartado ficar sobrestado até a realização da tomada de conta especial, conforme propôs o Ministério Público. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O processo em pauta me foi devolvido na sessão anterior, por Vossa Excelência, protocolo 47512, admissão de pessoal de Carlópolis para o cargo de médico, concurso público 3 de 2002, por acórdão de 2015 da segunda Câmara, havia sido determinado o sobrestamento dos autos, até que fosse enviado, no prazo legal, tomada de conta especial a ser instaurado pelo controle interno, a fim de que fossem apuradas as responsabilidades pelo não atendimento às diligências do tribunal, que culminaram na impossibilidade de se analisar a legalidade da admissão em apreço. O município foi devidamente intimado e transcorreu o prazo sem manifestação e sem o envio da respectiva tomada de conta especial. Os pareceres são pela negativa do registro, em razão da ausência de documentos. Eu entendo, então, conforme os pareceres, que sejam negadas as admissões e ainda que se instaure uma tomada de conta extraordinária a ser conduzida pela COFAP para apurar responsabilidades. A matéria está em discussão. Eu realmente solicitei vista desse processo, tive a oportunidade de dar uma examinada, e o que me parece é que a situação do município de Carlópolis realmente é um tanto atípica. Na verdade, eu pude verificar que são diversos os processos de nomeação de servidores, todos eles antigos. Nesse caso, nós estamos falando da nomeação de um médico de 2002. O processo trata de uma nomeação de um médico apenas, que presume-se continue
prestando serviço aí durante esses 14 anos desde a sua nomeação. E realmente houve uma falha do município de Carlópolis que não encaminhou essa documentação, tanto que diversos processos, né, e não obstante esse caso de que Vossa Excelência relata, e não obstante ser de 2002, apenas em 2012 foi aberto um processo aqui no tribunal. E eu verifiquei que pelo menos outros 3 processos tramitaram, 2 deles de 2015, 630579, que teve as admissões julgadas legais, 44940815, que também, na verdade, foi por um lote, que o presidente até deferiu o registro de todas essas nomeações. Tem ainda o caso do processo 4044516 também, e até eu achei uma decisão do conselheiro substituto doutor Sérgio, do conselheiro substituto doutor Tiago, que em situações semelhantes, respectivamente processos 47.640.12, 47.658.12, consideram o registro. Então, até eu acabei imprimindo aqui a decisão, essa aqui me parece que é justamente do doutor Sérgio, que ele analisa, enfim, os motivos aí da ausência da documentação e, ao final, propôs o registro. O que me parece aqui, senhores conselheiros e ilustre relator, é que nós estamos num daqueles casos em que, evidentemente, que deveria o tribunal ter a documentação completa para proceder ao registro. Estão faltando vários documentos. Mas aí ficamos na dúvida em qual o mal maior seria o de promover efetivamente a demissão desse médico, que presume-se estar lá há 14 anos prestando serviço, ou se efetivamente tentamos, a exemplo desses outros processos que eu mencionei, inclusive essas admissões em lote contemplaram várias admissões em condições similares, e que não seria, então, o caso de nós, dado o decurso de todo esse tempo, nós registrarmos. Então, coloco em discussão essa proposta. Eu confesso que estaria inclinado, porque se nós, a proposta de Vossa Excelência, evidentemente, obedece à lei, ao que diz a Constituição, na medida em que determina que, por meio de uma tomada de conta, seja novamente diligenciado para a obtenção desses documentos. Só que me parece que todas essas diligências foram infrutíferas até agora. Então, me parece que ou nós assumimos a necessidade desse médico continuar prestando seus serviços diante da ausência de uma legalidade mais grave, que efetivamente não consta dos autos, há uma omissão com relação aos documentos, ou tomamos uma providência que pode ser mais grave, com prejuízo ao próprio município, que seria a determinação de negativa de registro com a consequente demissão desse médico 14 anos depois dele ter assumido. Então, eu confesso que me inclinaria pela primeira opção, dando um caráter excepcional a essa medida, dada realmente a omissão do município à época, que me parece não devesse prejudicar nem o servidor, nem a população. Mas eu coloco, evidentemente, a matéria em discussão para chegarmos a uma solução melhor possível. Qual é a proposta de você? Eu faria uma proposta atendendo esses precedentes que nós tivemos, especificamente do município de Carlópolis, doutor Ortagão, que fosse, em caráter excepcional, concedida o registro à admissão desse médico. É um médico que trata desse processo. Evidentemente, não é minha pretensão, nem seria o caso de formarmos uma jurisprudência, mas reconhecer uma situação de excepcionalidade que me parece que 14 anos depois, isso reitera-se, evidente que não é culpa do ilustre relator, o processo somente foi protocolado em 2012 e desde lá foram enviados todos os esforços para a obtenção dos documentos, o que, entretanto, até agora não conseguimos e me parece que não conseguiremos. Então, a opção é ou demitimos, sugerimos a demissão, determinamos a demissão ou registramos. Então, de caráter excepcional, essa seria a minha sugestão. Coloco a matéria novamente em discussão. Com a palavra, o ilustre procurador, doutor Eliseu de Moraes Correia. Realmente, esse caso é um caso atípico, né? Porque a única documentação que foi juntada nos autos é o edital e a homologação dos aprovados. E foram 2 aprovados. Não me lembro se eu fiz a pesquisa, até porque fui eu que dei o parecer. Não me recordo se fiz a pesquisa deste outro médico que foi
aprovado, se ele teve o seu cargo devidamente registrado nesse tribunal, e de modo que realmente, se nós, como bem pontuou nosso presidente, são casos complexos que fogem um pouquinho da normalidade, né? O ideal é que o município faça o concurso, já para e passo da nomeação, remeta, por isso que tem os prazos, né? Remeta para o registro do tribunal, e isto não ocorreu. 10 anos depois é que foi encaminhada a documentação, e a documentação totalmente insuficiente, né? Eu fico imaginando aqui o município de Carlópolis, né? Não deve ser um município de grande porte ou médio porte, deve ser um pequeno município, e de modo que me parece que a solução salomônica aí do nosso presidente seria talvez a mais consentânea e adequada, embora, como o eminente relator pontuou, né, a nossa manifestação, friamente, né, com relação ao cumprimento da lei, seria pela negativa de registro. Entretanto, com as ponderações feitas pelo eminente presidente, no sentido de que outros precedentes deste mesmo município têm sido acatadas as nomeações e registradas por esse tribunal, me parece que seria incongruente agora, neste caso, apenas neste caso, negar o registro. Agora, talvez fosse o caso, senhor presidente, de fazer uma verificação no setor de pessoal do município de Carlópolis, né, para que, efetivamente, ele passe a prover com atenção, né, os requisitos constitucionais e legais e as instruções desse tribunal com relação às admissões de pessoal, né. Então, talvez acrescento aí na minha proposta que se faça uma inspeção no município com este propósito, né, de verificar, né, o setor de pessoal do município para fazer com que ele passe a cumprir os ditames constitucionais e legais, né. Então, seria a manifestação que eu faço aqui, retificando até o parecer do Ministério Público. A matéria ainda está em discussão. Eu entendo, ilustre procurador Eliseu, a preocupação de Vossa Excelência com o que estiver acontecendo. Talvez no voto eu pudesse acrescentar uma determinação, e me parece que essas situações antigas estão sendo, pelo levantamento que foi feito pelo gabinete, parece que estão sendo... já estão tendo um acompanhamento da nossa coordenadoria. Então, ficaria, talvez, a critério, né, na eventualidade da constatação dessa necessidade, a efetivação de uma inspeção no município, mas eu, desde logo, acataria a proposta de Vossa Excelência de uma determinação para que, efetivamente, reiterando a obrigação do município de Carlópolis de cumprir com as suas obrigações perante o Tribunal de Contas, notadamente nos atos de admissão de pessoal. Consulto o ilustre relator, mantém a proposta pela a abertura da tomada de contas especial. Especial não, porque isso já foi determinado. Seria extraordinária agora. Tomada de contas extraordinária, até para se apurar o que realmente aconteceu. Mas mantemos a minha proposta nesses termos. Perfeito. Eu vou ousar, então, apresentar uma proposta alternativa, né, entendendo que a tomada de contas, né, não teria um efeito, digamos assim, imediato, até pelo longo decurso de 14 anos, né, desde o concurso. A minha proposta, então, seria, excepcionalmente, pelo registro, com a determinação sugerida pelo ilustre procurador, no sentido que o município observe com mais rigor os prazos para o envio da documentação das admissões de pessoal. Consulto o conselheiro Artagão de Matos Leão. Acompanho, Vossa Excelência. Conselheiro Durval Amaral. Acompanho, Vossa Excelência, também. Então, aprovada a proposta divergente, eu fico, então, designado para a lavratura do acórdão.
A palavra volta ao ilustre conselheiro Cláudio Canha. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com a tomada de contas ordinárias 59.82.6415. Trata-se das contas do consórcio intermunicipal da represa de Ourinhos e Jacarezinho, exercício 2014. Aqui, senhores conselheiros, o que ocorreu foi que esse consórcio mostra-se absolutamente inativo, nunca teve movimentação financeira, foram colhidas manifestações dos municípios que fazem parte dos gestores, inclusive dos municípios paulistas de Jacarezinho, aliás, perdão, de Ourinhos e de Chavantes, e que efetivamente constatou-se a realidade de que o consórcio é absolutamente inócuo. Então, apenas eu acompanho as manifestações uniformes, que é, nesse caso, pela regularidade das contas, com a determinação aos municípios de Jacarezinho e de Ribeirão Claro que adotem as medidas necessárias e cabíveis a fim de providenciar a extinção da entidade ou, alternativamente, sua retirada do consórcio, nos termos da Lei 11.107 de 2005, com a instauração de monitoramento nestes mesmos autos, nos termos do artigo 259 do Regimento Interno, a fim de que seja verificado o efetivo cumprimento dessa determinação. A matéria está em discussão. Votação. Aprovado. O processo seguinte é uma tomada de contas extraordinária, essa do município de Conselheiro Mairink, 43.6870.15, em que, por meio do procedimento de acompanhamento remoto PROAR, a unidade técnica apontou 4 irregularidades: emissão de empenho em período anterior à licitação, contratação de médico por meio de licitação para atuação junto ao Programa Saúde da Família, ainda irregularidade no lançamento contábil da despesa de terceirização de serviços médicos não computadas como gastos de pessoal, e ainda irregularidade na duplicidade de vínculos de 2 médicos. Ao final da instrução, essas 2 últimas irregularidades foram tidas por sanadas, mas o Ministério Público e a Coordenadoria mantêm a irregularidade desses 2 itens, inclusive com a indicação de aplicação de multa, e o município, inclusive, acrescenta a proposta de recomendação para que realize concurso público para a contratação de médico para atuar no Programa Saúde da Família. Com relação ao Programa Saúde da Família, não há dúvida de que, efetivamente, houve a infração à lei federal. Esse tribunal já tem a remansosa jurisprudência nesse sentido, de infração à lei que implica na irregularidade e na imputação de multa. Eu apenas proponho a aplicação de multa ao prefeito à época, senhor Luiz Carlos Sanches Bueno, e deixo de aplicar a multa ao senhor Dinorá Viana e Silva, uma vez que não há efetivamente nenhum ato, ele era diretor do Departamento Municipal de Saúde, mas não há nenhuma prova neste processo, nenhum ato subscrito por ele que implique na sua responsabilidade. A outra irregularidade, senhores conselheiros, inicialmente foi descrita pela unidade técnica como emissão de empenho antes do processo licitatório. No decorrer da instrução, foi verificado que não se tratava disso, que a nota que foi verificada pela unidade técnica dizia respeito a um outro processo licitatório, mas, com relação a esse gasto, a unidade técnica indica que teria havido a dispensa indevida de licitação para a contratação de médicos plantonistas e que teria havido infração ao artigo 26 da Lei de Licitações, justamente pela falta de formalização desse processo, notadamente quanto à pesquisa de mercado e aos critérios de escolha dos médicos. Eu, nesse caso, senhores conselheiros, na verdade, eu verifico que houve no meu entender, uma falha com relação ao próprio contraditório, uma vez que a infração, que era de uma natureza, passou por uma segunda natureza e, ao final, para uma terceira natureza. Mas o que nós estamos falando aqui, resumidamente, é o seguinte: no primeiro ano de mandato, o prefeito contratou médicos para plantonistas em caráter emergencial. Foram verificados aí a prestação de 22 plantões de 12 horas, cada um deles de R$ 570, e 10 plantões
de 24 horas a R$ 1.150. Então, uma despesa de R$ 24.000. Me parece, senhores conselheiros, que isso aqui não é um gasto despropositado para uma função que é realmente essencial. O prefeito invoca o caráter emergencial dessa despesa, logo que assumiu, e foi realmente no início do exercício de 2013, em que ela foi executada, de modo que me parece que essa irregularidade aqui, no meu entender, pode ser objeto de ressalva. Até eu trago um precedente do próprio Tribunal Pleno, Acórdão 2493/16, e ainda acórdãos da segunda Câmara, 179009 e 179109, em que situações similares também foram objeto de ressalva. Então, nesse caso, eu converto em ressalva, mantenho apenas a irregularidade anteriormente mencionada, referente à irregularidade na contratação de profissionais do Programa Saúde e de Família por processo licitatório e não por concurso público, como determina a lei federal. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, de Campo Mourão, processo 70.49.71.15. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de pedir vista desse processo. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Processo seguinte, 123.212.16. É uma tomada de contas extraordinária, município de Santa Teresa do Oeste. Aqui, senhores conselheiros, também a questão não é complexa, na verdade, foram pagamentos em atraso do INSS, que implicaram em dano ao patrimônio municipal, pelo recolhimento de R$ 62.911,14 a título dos encargos moratórios. Houve a citação do gestor, verificou-se que o responsável seria o gestor anterior, que, devidamente citado, não apresentou qualquer justificativa. Me parece que, nesse caso, não há dúvida quanto à necessidade de imputação do dano. A Diretoria de Contas Municipais faz uma análise, inclusive, da gestão financeira da entidade, apontando até gastos que teriam sido executados com relação, por exemplo, ao 11º baile Rainha do Rodeio, em que teria sido gasto o valor de aproximadamente R$ 163.400 pelo município. Enfim, aponta outras circunstâncias em que entendo, então, que não caberia qualquer motivo de escusa com relação ao prefeito, o senhor Amarildo Rigolin. Eu ainda menciono precedentes desta Câmara, o Acórdão 2881/16, de lavra do ilustre conselheiro Durval Amaral, em que situação idêntica foi tratada e a decisão foi pela irregularidade das contas, com a condenação do prefeito responsável ao ressarcimento, com a multa do artigo 87, a linha 4, inciso 4, a linha G, e ainda a expedição de recomendação ao município. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Esse valor que Vossa Excelência está imputando ao gestor para devolução, Vossa Excelência tem? Qual é o valor aí? Sim, R$ 62.911,14. Na verdade, são juros e encargos da folha de pagamento pelo atraso no recolhimento do INSS. Foram valores nos meses de junho de 2015. Bom, senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu entendo que Vossa Excelência está acompanhando a jurisprudência do tribunal, mas eu sempre tenho analisado município por município. Eu tenho uma certa dificuldade de analisar de forma igual todos os municípios, município maior, município menor, município com capacidade para contratações, pagando valores mais altos, contratando dessa forma auxiliares de melhor gabarito. E esse é um caso de um município pequeno, que houve um atraso realmente, mas eu penso que nós podemos considerar irregular aplicar a multa sem devolução dos valores. Num caso como esse, em caráter excepcional, claro que não é a decisão normal do tribunal. Então, de qualquer maneira, reconhecendo
o voto de Vossa Excelência, como também um voto correto, eu ouso apresentar um voto divergente e, se o entendimento do conselheiro Durval, que me parece que ele tem decisões já acompanhando Vossa Excelência, que fique consignado o meu voto divergente. A matéria ainda está em discussão. De fato, doutor Artagão, Vossa Excelência está absolutamente correto quando diz que cada caso deve ser tratado de forma individualizada. Eu, nessa mesma pauta de hoje, eu tenho um caso semelhante, só que de um valor bem menor, de R$1.000 e poucos de atraso, em que houve, no meu entender, justificativas corretas do gestor, em que até eu estou afastando justamente essa devolução, como sugere Vossa Excelência. Só que, nesse caso aqui, o gestor responsável, devidamente citado, sequer se manifestou. Então, realmente, a míngua de outros elementos é que eu, ousando divergir de Vossa Excelência, eu vou manter a minha proposta original e vou, então, colocar em votação. Consulto o conselheiro Durval Amaral. Como bem salientou o conselheiro Artagão, eu tenho já várias decisões no mesmo sentido da proposta por Vossa Excelência, razão pela qual acompanho Vossa Excelência. Encerrada a votação, a proposta fica por maioria, então, aprovada, com relação, por unanimidade, com relação à irregularidade, e por maioria, com relação à devolução. Relato a seguir, o processo Aqui. É o processo 81630315, que me foi devolvido pelo conselheiro Durval Amaral. Eu verifiquei que foram juntados novos documentos. Eu vou solicitar a retirada de pauta para a nova instrução. Não havendo objeção, retirada de pauta. Processo seguinte é o processo de pensão, 79.79.37.15. A instrução é uniforme pela legalidade de registro. É a pensão a Tiago do Nascimento Macur, filho inválida da ex-servidora Leide Benedita Macur. Eu apenas, nesse caso, afasto a multa proposta na instrução em virtude do termo de ajustamento de gestão em favor do Paraná Previdência. Então, é pela legalidade de registro sem multa. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho admissão de pessoal. Eu vou relatar os processos em bloco, em que tratam justamente da aplicação do artigo 5º da Instrução Normativa 117/2006, com escopo reduzido de análise. São os processos 41.57.90.12, 44.30.77.12, 61.80.98.12, 62.23.89.12, 67.61.44.12, 71.23.70.12, 83.06.90.12, 24.62.67.13, 40.78.80.13, 44.25.62.13, 10.69.30.14, 39.67.42.14 e 11.67.270.14. Todos eles eu acompanho a coordenadoria pela legalidade de registro. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho a seguir um processo número 10.17.45.015, que é uma admissão de pessoal complementar da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana para diversos cargos, edital 62 de 2011. Algumas admissões já foram registradas pela DDM 210.14. Coordenadoria de Fiscalização opina pela legalidade e registro. Sem prejuízo de expedição de cópia ao Ministério Público Estadual em virtude do acúmulo de cargos pela servidora Marina Thaís do Nascimento. O Ministério Público acompanha a instrução. Esse também é o voto. Na verdade, a referida servidora fez a opção, exonerou-se de um cargo,
mas, durante o período, ela prestou uma declaração indevida de acúmulo e, por esse motivo, então, me parece que procede a proposta de encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual. Então, a proposta é pelo registro, legalidade e registro das admissões, sem prejuízo da diligência proposta pela instrução, que está em discussão. Votação. Aprovado. Processo seguinte também é admissões de pessoal com escopo reduzido, 35.28.66.16 e 65.55.08.16. Ambos eu acompanho novamente a coordenadoria pela legalidade e registro, que está em discussão. Votação. Aprovado. 87.28.51.16, processo de averbação de tempo de contribuição e serviço prestado à iniciativa privada sob o regime geral da servidora Valéria Pontes França, em que ela requer a contagem de tempo equivalente a 8 anos, 10 meses, 3 dias ou 3.223 dias. Toda a instrução é favorável e esse também é o voto, que está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual, processo 25.17.16.13, são as contas do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná, exercício de 2012. A coordenadoria propõe regularidade, ressalvando o atraso no envio dos dados do sexto bimestre de 2012, junto ao SINAEM, e propõe, por esse motivo, multa, no que é acompanhada pelo Ministério Público. Aqui eu vou acompanhar no mérito, pela regularidade com ressalva. Entretanto, eu deixo de aplicar a multa, principalmente por entender que no exercício seguinte, que era o de competência para o envio das informações do sexto bimestre, não era mais esse o gestor, mas sim o senhor Luiz Fernando Bandeira, o presidente, e não aquele indicado na instrução, que foram os senhores Roberto Silvando Viganó e Elson Munareto. Por esse motivo, eu deixo de aplicar a multa, mantendo, entretanto, a ressalva consignada. Então, eu voto, aliás, eu afasto a ressalva também justamente por não ser de competência desse gestor o atraso, uma vez que é do sexto bimestre desse exercício. Então, o voto é pela regularidade, apenas consignando a recomendação para que os prazos sejam observados. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, outra prestação de contas anual, 280.558.14, nesse caso da Câmara Municipal de Lupionópolis. Na verdade, aqui, senhores conselheiros, esse processo já havia sido anulado em virtude de uma falha na publicação de um despacho de diligência. Atendendo essa diligência, foram apresentados os documentos faltantes, que é o balanço patrimonial e os relatórios do controle interno e do funcionamento da contabilidade, motivo pelo qual a Unidade Técnica e Ministério Público opinam pela regularidade das contas, e esse também é o voto. Pela regularidade das contas, está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 295.075.14, contas do FOS-Trans, Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu, responsabilidade do senhor Ali Hussein Safadi e senhor Paulo César Tremarim, exercício de 2013. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal conclui pela irregularidade das contas em razão da imputação de débitos ao gestor por danos, encargos causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições ao INSS, no valor de R$ 2.145. Opina pela irregularidade com devolução de valores e aplicação de multa. Nesse sentido, também é o Ministério Público. Aqui, ilustre conselheiro Artagão, é aquele caso a que eu me referi há pouco. Na verdade, o atraso se deu nos meses de setembro, outubro e o 13º. Na verdade, foi um problema de remanejamento de valores. A unidade técnica indica descontrole orçamentário e financeiro da entidade, o que efetivamente, nesse caso, não ocorreu. Me parece que foi uma falha pontual. Os valores recolhidos a maior foram de R$ 655, R$ 1.040 e R$ 449. Eu observei, inclusive, que, analisando a execução orçamentária do município, houve um superávit de 21,72% ao final do exercício de 2013, e ainda verificando a jurisprudência desta Câmara, vi
uma decisão de Vossa Excelência, aliás, 2 decisões de Vossa Excelência, em que justamente em situações dessa ordem, a irregularidade foi convertida em ressalva. Então, por esse motivo, adotando esses precedentes e as características, como Vossa Excelência, na sua manifestação anterior, bem sublinhou, as particularidades deste caso, é que eu proponho, então, a conversão em ressalva do item, deixando de apenar o gestor. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 3 processos semelhantes, também de prestação de contas, 21.35.10.15, do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Tapira, 24.23.90.15, da Câmara Municipal de Juranda, e 244.652.15, do Fundo Municipal de Previdência de Tamboara, todos eles pela regularidade das contas, que estão em discussão, votação, aprovado. 247.554.15 são as contas da Câmara Municipal de Laranjal, responsável do senhor Antônio Sérgio da Silva, exercício 2014. A unidade técnica opina pela regularidade com ressalva e aplicação da multa do artigo 5º, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 10.028, em virtude de atraso na publicação do demonstrativo da despesa com o pessoal do 1º semestre e com relação ao terceiro quadrimestre, segundo semestre do exercício anterior, aliás, terceiro quadrimestre e a publicação do relatório do segundo semestre do exercício anterior, atraso na publicação dos anexos 5 e 7. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a proposta de regularidade com ressalva. Entretanto, eu vou deixar de aplicar multa, porque os atrasos, num caso, foi de 5 dias, no outro caso, de 12 dias. Em ambos os casos, o município indica que teria havido atraso do próprio órgão de divulgação oficial do município e que também que ele tempestivamente publicou, disponibilizou em meio eletrônico, dando atendimento à Lei de Acesso à Informação no prazo indicado. Evidente que a disponibilização no site não supre a obrigatoriedade da publicação, e ainda há uma atenuante que, no caso desse segundo relatório que eu mencionei, sequer havia valores a declarar, então me parece que não há qualquer indício de má-fé ou de tentativa de ocultação de dados. Me parece também, como sugere a COFIN, a aplicação da multa da Lei 10.028, em que pese ela tenha sido considerada constitucional, por recente decisão desse tribunal, acórdão 3960, não quer dizer que é obrigatória sua aplicação e que não se possa, evidentemente, ponderar as circunstâncias. Aqui, como eu disse, o reduzido número de dias em atraso, a possível concorrência de culpa do veículo oficial de publicação, ausência de má-fé, dano erário e ainda ausência de indício de infração à transparência da administração pública, me parece que autorizam o afastamento da multa. Então, nesse caso, a proposta é pelo julgamento da regularidade com ressalva, sem aplicação de multa. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir 26.37.97.15, contas do Fundo de Previdência de Servidores Municipais de Turvo, exercício 2014. Nesse caso, acompanho a proposta uniforme da Coordenadoria e do Ministério Público pela regularidade, apenas ressalvando a restrição indicada pelo Ministério da Previdência Social no demonstrativo das aplicações de investimentos dos recursos da IR, em discordância com a portaria 402/08 do Ministério da Previdência. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo 267.105.15, Câmara Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo, acompanha as manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. 27.33.50.15, também nesse caso são as contas do Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque, 2014, eu também, nesse caso, acompanho as manifestações uniformes pela regularidade, ressalvando a inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo referente ao exercício de 2014. Pela regularidade em ressalva, que está em discussão, votação, aprovado. Processo 27.42.25.15, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI de Boa Ventura de São Roque, acompanham manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão, votação, aprovado.
Por último, senhores conselheiros, eu tenho 5 processos em que são prestações de contas municipais em que o Ministério Público manifestou-se, requereu o acesso ao SIM-AM e a mudança de escopo. Já tratamos dessa matéria, por meio de despacho havia indeferida essa diligência. Ao final, o Ministério Público opina pela irregularidade das contas. Então, por brevidade, me remetendo a fundamentos já discutidos nessa Câmara, eu relato em bloco esses 5 processos, todos eles acompanhando a coordenadoria pela regularidade das contas. São os processos 24, 52, 10, 16 da Câmara Municipal de Andirá, 25, 75, 96, 16 do Instituto de Previdência do município de Almirante Tamandaré, 26, 18, 10, 16 da Câmara Municipal de Autônia, 26, 3685, 16 da Câmara Municipal de Barracão, 26, 72, 90, 16 do Fundo de Previdência de Andirá, 26, 94, 62, 16 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá. Me parece que eu relatei 6 processos e não 5, é que um deles, senhores conselheiros, eu peço escusas, não havia essa manifestação do douto Ministério Público, é o processo 257-596-16. Então, nesse caso, é uniforme pela regularidade das contas. Nos outros, eu divirjo do Ministério Público acompanhando a instrução. Estão em discussão. Em votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre, com a palavra o conselheiro Cláudio Augusto Canha. Senhor presidente, apenas para solicitar que conste por escrito a minha proposta de decisão no processo 4750012. Certamente constará do processo, do acórdão, o bem lançado voto de Vossa Excelência. Deixo ainda a palavra livre, não havendo quem queira fazer uso. Convoco para o dia 13 de dezembro, terça-feira, 14 horas, horário regimental, a 45ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a presente.